Hoje eu estou aqui para falar sobre uma coisa que eu gosto muito, Boku no Hero. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, sou o Tavão. E hoje iremos voltar aqui com o meu quadro de tops e listas que eu acabei de renomear ele para Tavão All Stars. Boku no Hero é com certeza um dos meus animes favoritos atualmente, juntamente com One Piece e Mob Psycho. Mas Boku no Hero, eu tenho uma relação ainda mais íntima e forte com esse anime. Em um mundo onde ser um super-herói se tornou algo completamente comum e onde a população mundial quase toda já nasce com poderes, nós acompanhamos a história de Izuku Midoriya, um jovem adolescente que nasceu sem nenhum tipo de poder. Após um ato espontâneo que demonstra um grande espírito heróico dentro dele, o maior super-herói de todos os tempos, All Might, decide passar adiante seus poderes para Midoriya. E a partir daí começa toda essa jornada pessoal do Midoriya em se tornar o maior super-herói de todos os tempos, frequentando a escola de super-heróis UA e se jogando em uma aventura sem precedentes sobre legado, altruísmo e uma busca constante sobre o que significa ser um herói. Agora, um dos fatores mais importantes nessa história é como ela é abordada. E isso se deve ao fato que eles entendem o que é importante e essencial, em uma história de super-heróis. Há ainda um foco muito grande na questão do porte do herói, em como ele se comporta, em como ele dá segurança, para aqueles ao redor dele. A forma do herói se portar, a forma dele reagir ao perigo e as pessoas ao redor, a forma como ele impõe e demonstra uma segurança, tudo isso é um elemento totalmente necessário para a figura do herói. Pega elementos que seriam básicos, mas ele os utiliza de maneira não tão básica, não tão comum. Muito bem, esse é um ponto complicado e polêmico, então eu vou tentar resumir rapidamente aqui essa questão. Boku no Hero é um shonen de porradinha, certo? Dentro do shonen de porradinha, você pode ir para vários caminhos, mas o ambiente natural é sempre a treta, E nesses tipos de shonens de porradinha, você sempre tem essa estrutura onde os primeiros capítulos, estabelecem os personagens, as regras e o universo. E aí depois de muitos arcos, você verá esse status quo ser revertido, porque sempre será revelado uma grande conspiração que irá também apresentar um vilão completamente onipotente, e aí a partir disso você tem os personagens desenvolvendo, as batalhas acontecendo, os níveis de poderes aumentando cada vez mais, e a vida segue, Contudo, Boku no Hero tenta seguir outro caminho. Ele ainda vai ser uma receita clássica de um shonen de porradinha, mas ele tenta elaborar outras formas de traçar esses caminhos e esses ambientes, tão comuns, nessas narrativas. É por isso que seus arcos são extremamente curtos e práticos, e eles nunca levam a uma ruptura, do status quo inicial. Existe uma certa ruptura ali, depois da primeira e da segunda temporada, mas não é um nível tão catártico como, por exemplo, o que acontece com Naruto ou Bleach. Claro que esse formato original desses tipos de histórias, não é um demérito, e dá pra você fugir um pouco desses clichês. Eu gosto muito de como One Piece lida com isso, porque ele estabelece a trama principal, a grande conspiração, a batalha épica, como um subtexto, está ali por baixo, enquanto ele vai expandindo sua mitologia e personagens e todo o universo, de One Piece. Mas eu particularmente gosto de como Boku no Hero faz isso, por conta que isso combina muito bem com toda a sua estética pessoal, de estar ligado a esse contexto e a esse tom de heróis do cotidiano, porque isso é meio que uma base, dessa história, que é estar conectado com esses elementos, universais de super-heróis. Porque, no geral, ele é bastante sistemático, na sua estrutura, com relação às escalas de poder, os personagens se ampliando a cada arco. Mas esses pequenos detalhes da estrutura geral do Boku no Hero é que fazem toda a diferença. E isso é um dos elementos que eu mais gosto em Boku no Hero, porque isso permite que você acompanhe a evolução passo a passo. E entrando nessa questão de subversões da narrativa clássica da porradaria, nós temos
a questão sobre os personagens. Os personagens de Boku no Hero são maravilhosos, mas eu tenho um apego muito forte com seu protagonista, Midoriya, ou Deku, né? Ele é construído como um personagem um tanto frágil, mas também apaixonado pelos heróis. Ele é limitado pelas suas condições, mas apesar de suas limitações e de suas inúmeras falhas, como medos e inseguranças, é capaz de residir dentro dele, dentro do coração dele, o espírito de um verdadeiro herói altruísta, pronto para agir de forma completamente impulsiva e direta para fazer o que é o certo. Existe uma certa sensibilidade e uma boa dose de empatia, né, que está ao redor desse personagem. E é isso que torna ele tão interessante, porque ele, à primeira vista, não parece ser alguém pronto para ser um herói. Mas a diferença está no que existe dentro dele e na forma como ele vai amadurecendo e evoluindo ao longo das temporadas. Em muitas formas, essa história me lembra muito o espírito que a gente encontra naquela cena clássica da Tia May dando um conselho para o Peter Parker em Homem-Aranha 2. De muitas maneiras, Boku no Hero é essa cena, é essa energia transbordando, exalando os valores mais primordiais para a jornada de herói. Ele sempre reforça as questões mais profundas do que significa ser herói. Sim, existe a questão nos poderes inimagináveis que eles possuem, mas eles também têm um olhar muito dedicado em que significa o heroísmo nas pessoas ao redor e na pessoa que está carregando esse peso. E esse peso, essas questões, são verbalizados ou representados diversas vezes na história, né, do anime ao longo dessas 4 temporadas. 2 exemplos muito bons aconteceram recentemente, né, na 4ª temporada, né, de Boku no Hero. Primeiramente, tivemos aquele arco, né, emblemático do Overhaul, onde um dos ápices dele é como o Lemillion, ele continua avançando e resistindo apenas para proteger a pequena Eri. É uma sequência tão poética e dramática que eu colocaria ela de igual para igual com o momento em que o Capitão América, no Vingadores Ultimato, vai avançar contra o Thanos, mesmo sem ter nenhuma possibilidade de vencer. Naquele momento, antes de ocorrer o Vingadores Assemble, né, o Avante Vingadores, o Capitão América estava pronto para avançar, porque é o certo, e ia pronto para morrer ali contra todo o exército. E eu acho que essa força, essa questão de serem destemidos, de avançarem mesmo quando as possibilidades estão contra eles, é algo que está enraizado nessa cultura desses mitos modernos. E há também um outro exemplo, né? Foi na saga seguinte, né? Relacionado ao Gentleman, né? O vilão youtuber lá. Você pode perceber o que acontece com alguém se ele tenta ajudar sem ter nenhum tipo de preparo. Você vê como isso pode ser catastrófico tanto para o psicológico da pessoa quanto para vidas humanas ao redor. E é isso que é tão fascinante nessa história. Eles dissecam totalmente o conceito de heróis, se mantendo fiéis à essência básica e elaborando uma construção profunda, né, de como se forma o maior herói de todos os tempos. Muitas vezes essas histórias de super-heróis acabam limitadas a brigas internas entre eles, o que pode acabar sendo um problema, porque, sim, é importante termos a vontade do indivíduo, que é uma forma de você humanizar esses heróis, mas você não deve limitar a história, né, a apenas isso, porque senão você pode acabar esquecendo dos elementos primordiais que tornam essas histórias tão temáticas, importantes e fortes, né, até hoje. E enquanto estúdios de cinema, de TV, editoras, às vezes parecem esquecer do que é realmente importante na mensagem e no que é representativo, né, desses personagens, nós temos aqui em Boku no Hero personagens e arcos dramáticos extremamente relevantes, né, feitos pelo Horikoshi, né, o criador dessa história. Na minha opinião, surge para nós como um lembrete sobre o que significa ser um herói e por que esse tipo de história é importante. De todas as qualidades que Boku no Hero tem, eu acho que é essa que mais indica que vale muito a pena você assistir e acompanhar essa história. Por isso que eu acho Boku no Hero fantástico. Indicação máxima do Tavão aqui, Boku no Hero. Muito bem, esse foi o vídeo dessa semana aí do Cine Tavão. Então é isso, minha gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se não gostou, do seu dislike. Faça o que quiser, a vida é sua e o problema é seu.
Falou!